Então, meus queridos, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. A tia Valda está aqui hoje para a nossa aula de história. Vou pedir que vocês peguem o livro de vocês. Olhem só, vou pegar o meu aqui para mostrar. Depois vocês vão abrir lá na página 37 e vamos estudar até a página 43. E hoje nós vamos estudar sobre conhecendo o clima, certo? E dentre esse assunto, nós vamos abordar sobre clima e tempo. E eu pergunto para vocês, será que clima e tempo são a mesma coisa? Ou será que eles são diferentes? Então, é o que nós vamos descobrir agora juntinhos, tá bom? Olhem só, como muitas pessoas confundem essas duas palavras, né? Elas estão ligadas realmente entre si, mas elas não são iguais. Então, significa o quê? Clima é uma coisa e tempo é outra coisa, tá bom? Ninguém confunda mais a partir de hoje que clima e tempo é a mesma coisa, ok? Vamos lá. Falando do tempo, um exemplo que nós temos. Por exemplo, você vai sair, tá chovendo lá fora e de repente sua mãe fala: filho, leva o casaco, lá fora tá frio. Isso é tempo, né, gente? Lá fora tá frio, isso é tempo. O tempo está frio. Esse tempo nós chamamos de tempo atmosférico. O que é o tempo atmosférico? É o estado em que a atmosfera se encontra em determinado lugar ou momento, né? E o que é a atmosfera? A atmosfera, gente, é a camada de ar que envolve toda a Terra, certo? E nós temos algumas palavras que caracterizam esse tempo atmosférico, como, por exemplo, nós temos calor, nós temos frio, nós temos ventos, nós temos nuvens mais escuras, nuvens mais claras. Isso tudo caracteriza o tempo atmosférico, certo? E para a gente ver melhor, vamos mostrar aí nas imagens, né, do tempo atmosférico, por exemplo, como que o tempo fica, né, com as determinadas mudanças. Olhem só, no primeiro desenho nós temos o céu aberto, ou seja, o sol, né, está aberto, né, o tempo está aberto. No segundo desenho, nós temos o tempo parcialmente nublado. No outro, nós temos pancadas de chuva. No outro, nós temos o tempo chuvoso. E, por último, nós temos o tempo nublado. Olha como o tempo vai mudando, né, gente? Em determinadas situações. E vocês já viram certamente, né, em jornais, em televisão, revistas, na internet, né, a descrição do tempo atmosférico em um curto período, né? Como, por exemplo, um mês, uma semana, um dia, certo? Isso se dá graças a estudos feitos por meio de observações, de pesquisas, de imagens, de satélites, né? Para com essa informação seja possível saber a previsão do tempo. Todos os dias nós vemos, né, nos jornais sobre a previsão do tempo para o dia, né, ou para a semana. E para fazer essa medição, né, essa previsão do tempo, nós usamos, os pesquisadores, os estudiosos, eles usam alguns equipamentos. Vamos ver o primeiro equipamento que eles usam. Primeiro é o termômetro. Olhem só a imagem do termômetro. Vocês já conheciam um termômetro? E o termômetro, ele indica as temperaturas mínimas e as temperaturas máximas em um mesmo dia ou no mesmo lugar. Para isso que serve o termômetro. Depois temos a biruta. E a biruta indica a direção dos ventos, né? Se o vento está a norte, se o vento está a sul, né? Se o vento está a leste, a oeste, esse é o papel da biruta. E por último nós temos o pluviômetro. E o pluviômetro, ele faz o que, gente? Ele mede a quantidade de chuva,
né? Nós ouvimos muito, né, nos jornais, por exemplo, quando tem uma chuva bem forte, né? Bem duradoura de tempo, e aí os repórteres sempre falam: choveu mais do que esperado para o mês inteiro, 5 milímetros. Esse é o pluviômetro quem faz essa medição, certo? Agora nós vamos lá para a página 39, nós vamos falar do clima. E o que é clima, gente? É a variação dos tempos ao longo dos anos, né? Clima é diferente de tempo. Então, para determinar o clima que ocorre em um lugar, como por exemplo, país, região, né? Estado ou município, é necessário observação desse tempo atmosférico por vários anos, tá? Precisa de um estudo, precisa de uma pesquisa, né? Nós, por exemplo, nós temos aí o mapa das regiões do Brasil. Será que acontece o mesmo clima ao mesmo tempo em todas as regiões do Brasil? Não, né, gente? Não acontece. Também é diferente. A gente pode verificar que são observados alguns elementos do clima, como a umidade do ar, né? A umidade do ar, ela se dá nos lugares montanhosos e na presença de muita vegetação. O ar é úmido nos lugares montanhosos. Também nós temos a chuva. Nas regiões onde existem florestas, é constante a presença da chuva e o clima se torna mais agradável, né, gente? Mais friozinho, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar assim numa mata, numa floresta, mas quando você adentra, você sente, né, aquele frescor. É por isso. E nós temos o vento, né? Os ventos, eles são mais comuns na região litorânea, né? Onde tem as praias, né? E isso ajuda o clima a se tornar mais agradável, né? O vento ajuda o clima a se tornar mais agradável. Nós temos também o calor, né? Que há regiões em que pouco chove, como no sertão nordestino, por exemplo, né? Muitas vezes passam-se anos e anos sem chover, né? Até a chuva aparecer. Nesses locais, o calor é uma constância, né? E aí nós temos todas essas mudanças no tempo e no clima, e a gente deve a quem essas mudanças todas? A gente deve aos movimentos que a Terra ela produz. São 2 movimentos que a gente já estudou também, né, em aulas anteriores. É o movimento de rotação e o movimento de translação. A rotação é aquele movimento em que a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo, ou seja, em torno de si mesma, né, gente? E o movimento de translação é aquele que a Terra ela vai ao redor do Sol, girando, né? De leste a oeste, e esse percurso ele dura 365 dias, ou 366 dias nos anos bissextos, certo? E falando em ano bissexto, o que será ano bissexto, tia? O ano bissexto, ele acontece de 4 em 4 anos. O mês de fevereiro passa de 28 dias para 29 dias. Quando isso acontece, nós dizemos que o ano é bissexto, tá bom? E por fim, nós temos também sobre as mudanças de clima, falando sobre as mudanças do clima, nós temos as quatro estações. As 4 estações do ano, elas ocorrem porque as diferentes regiões da Terra recebem menor ou maior quantidade de calor solar, conforme a inclinação do planeta ao redor do Sol, né, gente? E as 4 estações, elas não acontecem juntas nos lugares, elas também não acontecem juntas ao mesmo tempo. Olhem só, nós vamos observar as estações do ano. Nós temos a primavera, tá? E a primavera é a estação na qual nós identificamos, né, e vemos muitas flores. Então, ela é chamada de estação das flores. Nós temos o verão, é a estação que faz muito calor mesmo, sol muito forte.
E nós temos ainda o outono, que nós chamamos de outono por conta das frutas, né? Que tem muitas frutas. Então, nós chamamos de estação das frutas. E temos o inverno, que é a estação do frio, certo? Olhem só, gente. Só pra gente concluir aqui, o homem descobriu, em meio a toda essa questão de tempo, de clima, né? Que as árvores ajudam a abrandar o calor e a ação dos raios solares, né? Hoje, a medicina alerta quanto ao banho de sol, nunca no período entre 10 e 14 horas. Então, nos lugares em que há bastante árvores, né? Ela abranda os raios solares, né? Ela abranda o calor, né? É mais fresco, ok? Gente, nós vamos agora fazer as nossas atividades lá da página 44. Vocês entenderam direitinho, viram o vídeo, tá tudo ok, né? Prestaram bastante atenção. E agora vocês vão responder as atividades das páginas 44 e 45, ok? Daqui a pouquinho a gente volta para fazer a correção dessas atividades e para bater um papo também, né? Mas vocês podem perguntar alguma dúvida, eu tô aqui, ok? Beijos!